Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos tratando de um tema extremamente relevante para a nossa fé. Nós estamos em uma série de estudos que trata especificamente da humanidade do nosso Redentor. Estamos abordando questões do tipo: por que Cristo teve que descer a essa terra e assumir uma natureza humana? Quais as implicações para que isso fosse realizado e quais os benefícios que isso traz para nós? Todos nós, crentes em Cristo Jesus, servos do Senhor, precisamos ter muito claro dos nossos olhos e na nossa mente aquilo que nós cremos. Não basta apenas dizer eu creio em Jesus. É preciso saber em o que se está crendo. É preciso conhecer a nossa fé, é preciso ter embasamento e conhecimento acerca daquilo que nós confessamos. Eu te convido a participar conosco destes estudos. Se você está chegando agora no nosso canal e é o seu primeiro vídeo, eu sugiro que você se inscreva em nosso canal. Nós temos outros vídeos disponíveis onde nós tratamos deste mesmo assunto e estamos caminhando semanalmente disponibilizando conteúdo. Que você, sua casa, toda a sua família seja abençoada por meio deste material tão precioso e tão rico para todos nós. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre a necessidade dele, Jesus Cristo, ser homem. Pois bem, meus irmãos, todos nós sabemos, para que nós possamos dar início ao nosso estudo, que, como já dissemos anteriormente, o pecado, ele afetou todos nós. Todos aqueles que nasceram de mulher, à exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, precisam lidar com este drama existencial do pecado. Nós estamos sob o pecado, debaixo dos efeitos noéticos da queda. E até que o Senhor Jesus nos chame à sua presença, nós precisamos lidar com essa realidade. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, um texto que nós já mencionamos aqui inúmeras vezes nessa série de estudos, diz que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos nós precisamos e carecemos de sermos reconciliados com Deus, uma vez que fomos afetados terrivelmente pela queda e precisamos então de um mediador a fim de que possamos nos aproximar do nosso Deus. O interessante, quando nós falamos da queda e dizemos que todos nós estamos debaixo desses efeitos do pecado, é também chamarmos a sua atenção para o fato de que o pecado ele não apanhou o nosso Senhor de surpresa. Deus não estava na sala do trono e depois do homem e a mulher ter comido o fruto proibido, o Senhor se viu em desespero porque o seu plano havia sido frustrado. Não. Embora Deus não tenha sido o autor do pecado, todos nós sabemos que tudo quanto acontece na obra criada está debaixo da soberania e do governo de Deus. Deus não é o autor do pecado porque isso vai contra a sua pessoa, a sua natureza e a sua essência. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é grandioso, o Senhor é sempre bom, maravilhoso e tudo aquilo que nós podemos imaginar de conceito de bondade. Ele não foi o autor do pecado, embora o pecado tenha acontecido debaixo da esfera da sua soberania. E esse pecado não apanha o Senhor de surpresa. O Senhor havia elaborado desde a eternidade um plano redentivo, o qual a teologia chama de Pactum Salutis, onde as três pessoas da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo haviam deliberado sobre a salvação da humanidade, inclusive escolhido aquele que viria para ser o nosso mediador e ser o nosso representante diante de Deus. Essa é uma decisão tomada antes da fundação do mundo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que Deus elegeu o seu povo, aqueles que são seus, antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, antes que o mundo tivesse forma, antes mesmo da queda, o Senhor já nos escolheu na pessoa bendita de Jesus. O teólogo François Torrentini ele vai dizer que Deus ele poderia usar a sua justa justiça
E Deus poderia simplesmente entregar o homem pecador à morte, uma vez que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor decidiu usar de misericórdia. O Senhor decidiu amar o pecador. O Deus ofendido decidiu ir ao encontro do seu ofensor e prover para ele um meio para que ele pudesse ser salvo e pudesse ser reconciliado com ele novamente. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. A nossa salvação e aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Cristo foi resolvido muito antes do mundo existir, muito antes das coisas acontecerem. Parece que o apóstolo Pedro, de fato ele tinha esse conhecimento. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro, falando da pessoa de Cristo, ele diz que ele é conhecido antes da fundação do mundo, mas ele é manifestado no fim dos tempos ou na plenitude dos tempos por amor daqueles que creem. Também o apóstolo João, no capítulo de número 4, versículo de número 14, vai nos dizer o seguinte, meus amados irmãos: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Distanciados do Criador por causa dos efeitos do pecado, havia necessidade de se estabelecer esta ligação entre o natural e o sobrenatural. Afinal, como disse João Calvino, existe na mente humana e, na verdade, por natural disposição, certo senso de divindade. Por que eu estou dizendo isso? Porque há no homem a necessidade de manter relacionamento com o espiritual. O homem é um ser cultico por natureza. O homem que não adora a Deus, ele adora qualquer coisa, porque é dele, é da sua natureza, se relacionar com algo que esteja fora dessa esfera, deste mundo, no âmbito espiritual. A gente chama de o metafísico, não é? Há essa necessidade no ser humano. E o papel de mediação que Cristo ele vai realizar por nós, ou pelo menos esse senso de mediação, ele é presente em qualquer cultura. O teólogo Herman Bavinck, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: os mediadores entre a divindade e a humanidade, mensageiros de Deus que comunicam as bênçãos e revelações aos seres humanos e inversamente deixam suas orações e ofertas diante do trono, ocorre em todas as religiões. Às vezes, esses mediadores são divindades subordinadas ou espíritos inferiores, e outras vezes são pessoas dedicadas a Deus e estimuladas por seu espírito. Seja como for, entre a humanidade e a divindade, há sempre alguém que efetue e mantém comunhão entre as partes. O que isso quer nos dizer é que o ser humano, como eu já disse, ele tem necessidade de se relacionar com o sobrenatural. O homem é um ser cultico por natureza. Deus nos criou assim. A nossa natureza, ela precisa se relacionar com o Criador. E quando ela não se relaciona com o Criador, ela cria deuses para si. Ela se relaciona com coisas o qual ela julga ser Deus. Isso está presente em toda a cultura. As pessoas adoram e sempre há esse papel de mediação. Alguém que aproxima as pessoas daquilo que elas creem e dizem ser o seu Deus. Nós apresentamos anteriormente que esse papel de mediação ele acontecia por intermédio de coisas que estavam entre o povo. Por exemplo, nas nossas duas últimas lições, nós falamos que tanto os sacerdotes, profetas e reis, e também o próprio tabernáculo com o seu culto e as suas práticas, eles cumpriam esse papel de mediação. Era o elo de ligação entre Deus, o sobrenatural, e o natural, o seu povo. Era o caminho pelo qual o povo precisava recorrer ou percorrer para se manter relacionamento com Deus e com o espiritual. Além do mais, os próprios sacrifícios eles apontavam para uma realidade maior ou para a morte do mediador, como nós já discutimos nas nossas aulas anteriores. Mas nós sabemos, e como já afirmamos, todo tipo de mediação que ocorre anteriormente, antes da chegada de Cristo Jesus, são apenas tipos que, embora fossem eficientes, porque as pessoas sob o Antigo Testamento,
Eles, por exemplo, eram perdoados e viviam sem a culpa do pecado nos seus ombros, não por causa dos animais sacrificados, mas com base na fé e na fiança do próprio Cristo que viria. Isso está muito claro diante dos nossos olhos. Então esse papel de mediação acontece e as pessoas precisam dessa ponte que liguem-nas a Cristo, que liguem-nas a Deus. É preciso este elo de ligação. E Cristo Jesus, meus irmãos, ele é a ponte que transpõe este abismo entre o pecador e Deus. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo no capítulo, ou na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, então, é a ponte de ligação entre nós e o nosso Deus. Cristo é aquele que nos une ao nosso Senhor e Salvador. Cristo é o mediador perfeito, como nós já conversamos nas nossas lições anteriores. Então, a necessidade dele ser homem reside no fato de que nós precisávamos de um mediador definitivo, de alguém que fizesse de uma vez por todas essa ligação e estabelecesse esse meio pelo qual nós podemos nos aproximar de Deus de uma vez por todas. Então, seria a necessidade geral dele ser homem, mas necessidades específicas precisam ser levantadas. Em primeiro lugar, a necessidade dele ser homem reside única e exclusivamente no decreto de Deus em salvar pecadores. Pecadores precisavam pagar o justo preço pelo pecado. O pecado precisava ser punido na carne, na natureza daquele que praticou o pecado. Mas o Senhor sabia que por causa da sua finitude, da sua pequenez, o homem seria incapaz de fazer a obra totalmente completa e perfeita e que fosse satisfazer, melhor dizendo, a justiça de Deus. O teólogo Luiz Berkoff, ele diz que por causa da queda, o homem ficou devendo uma reparação a Deus e que ele só poderia pagar sofrendo eternamente a penalidade fixada por sua transgressão. Então, o homem teria que sofrer eternamente a penalidade por causa da sua culpa e ainda assim, não seria totalmente perfeito aquilo que ele faria. O reverendo Heber Carlos de Campos, ele vai dizer o seguinte: para haver punição do pecado, tem de haver um homem verdadeiro que receba essa punição. Daí o Verbo teve de se encarnar para sofrer a pena do pecado. Ele teve de ser um homem real, não apenas uma semelhança de homem, mas vindo do céu. Um homem real é aquele que participa em todas as coisas da nossa humanidade. Pelo pecado do primeiro homem, a humanidade em geral se tornou pecadora. E Deus exigiu o pagamento de penalidade que não poderia ser pago por nenhum pecador. Então Deus decide salvar pecadores, mas o pecado precisa ser punido. E Deus então se torna justo e justificador. Justo porque ele não mente. Justo porque ele não volta atrás na sua palavra. Ele diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E ele precisava punir os pecadores. Então ele é justo, porque ele age de acordo com a sua palavra e com a sua lei. Mas ao mesmo tempo ele é justificador, porque entendendo que o homem era incapaz e inabilitado para prover um meio que o pudesse ligar novamente a Deus, o Senhor então ele mesmo provê um meio de justificação para que esse pecador tenha liberdade de se relacionar com o outro. Deus não poderia simplesmente fechar os olhos para o pecado humano. Então o Senhor envia o seu Filho, ele pune o pecado no seu próprio Filho, a fim de que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Um dos pais da igreja, chamado Irineu de Leão, ele vai dizer o seguinte: se a carne não necessitasse ser salva, o Verbo de Deus de modo algum teria sido feito carne. Então a justiça precisava ser satisfeita na carne. O escritor aos Hebreus diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Como mediador, 100% homem, Jesus assume o nosso lugar
no banco dos réus e ele paga o preço pelo nosso crime como nosso representante. Cristo assume o nosso lugar. Ele precisava ser homem porque ele precisava de fato assumir o nosso lugar. Ele não podia apenas simplesmente aparentar ser homem, ele tinha que de fato assumir a nossa natureza, porque o pecado precisava ser punido na nossa natureza. Jesus se assenta no banco dos réus. O escritor Bruce Wire, ele vai dizer o seguinte: nossa fé evangélica, explicada e enunciada especificamente na tradição reformada, afirma a doutrina da substituição penal no âmago do que cremos sobre a expiação. Substituição se refere a Cristo tomar o nosso lugar, ou seja, substituir-nos por Ele mesmo em sua morte na cruz. Penal se refere à penalidade paga quando Ele morreu em nosso lugar, tomando sobre si mesmo o nosso pecado e pagando a dívida que merecíamos pagar. Estes dois elementos estão no âmago da expiação, como a Escritura ensina. Ambos exigiam que Cristo, que morreu pelos nossos pecados, fosse plena e verdadeiramente humano. Então Cristo assume a nossa natureza para nos substituir no tribunal de Deus e receber a justa pena pelo nosso pecado. Sobre esta questão da substituição, o teólogo Luiz Berkoff também vai dizer que, para ter valor legal, precisa ser expressamente permitido e autorizado pelo legislador, ou seja, Deus. O juiz não necessita permitir isso, mas poderá fazê-lo. Todavia, poderá permiti-lo somente sob certas condições. Primeiro, que a parte culpada não esteja em condições de suportar a penalidade até o fim, que a pessoa que se dispõe a sofrer a penalidade já não seja devedora à justiça, que a parte culpada mantenha a consciência da sua culpa e do fato de que o substituto está sofrendo por ela. No caso de Cristo, todas as condições acima foram supridas. Primeira condição para que alguém pudesse substituir na ideia de pena uma outra pessoa. A parte culpada não poderia estar em condição de cumprir aquilo que a lei exigia. E essa era a nossa condição. Nós não estávamos em condições de cumprir absolutamente nada. A segunda coisa, para que Cristo pudesse nos substituir no tribunal de Deus, por assim dizer, é que aquele que se dispôs a sofrer a penalidade não seja devedor à justiça. E Cristo não era devedor à justiça porque ele sempre foi santo. Viveu santo nessa terra, morreu santo, ressuscitou santo e é santo pelos séculos dos séculos. Terceira coisa, que a parte culpada, ou seja, eu e você, tenhamos em mente que o nosso substituto está sofrendo em nosso lugar. Está sofrendo em nosso lugar, está levando a culpa e está recebendo a pena que deveria ser nossa. E Cristo cumpre todas essas etapas. Ele precisava então ser homem porque a obra da salvação requeria um Deus homem. Ele já era Deus e na sua encarnação assumiu também uma natureza humana. E sabe qual é a importância disso? O próprio Bruce Wire mais uma vez vai nos auxiliar dizendo que certamente precisamos de um substituto humano, mas precisamos de um humano cujo pagamento pelo pecado tenha valor infinito. Por conseguinte, o único que pode nos salvar de nosso pecado é o Deus homem, aquele que é plenamente homem como nós, mas também aquele que é plenamente Deus, para que o seu pagamento por nosso pecado satisfaça as exigências infinitas de Deus contra o nosso pecado. Jesus precisava estar entre ambos, entre nós e entre Deus. Sendo ele Deus, o escritor aos Hebreus disse: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. E sendo ele homem, o mesmo escritor aos Hebreus diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Calvino vai nos dizer que quem poderia fazer isso,
Se o mesmo Filho de Deus não se fizesse Filho do homem e de tal forma tomasse o que é nosso e nos transferisse o que é seu, e que era inerentemente seu, pela sua graça se fizesse nosso. Quem poderia fazer isso? Tomar o que é nosso e nos dar aquilo que é dele, se não fosse a pessoa bendita de Jesus, tendo a sua natureza divina e humana coexistindo na mesma pessoa. Além disso, foi sobremodo proveitoso que ele morresse e que ele fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, segundo a ótica de Calvino, aquele que deveria ser o nosso Redentor, impunha-lhe aniquilar a morte. E quem poderia aniquilar a morte, a não ser a própria vida? Então a necessidade de Jesus ser homem é que ele precisava transpor essa barreira, é que ele precisava nos substituir no tribunal de Deus e receber a pena pela nossa culpa, é que ele quebrasse essa barreira que nos separa de Deus, é que ele nos desse aquilo que é de Deus, tomando aquilo que é nosso. Ele precisava ser um homem perfeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: pois assim como por um só homem entrou a ofensa no mundo e veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus a todos os homens para a justificação que dá a vida. Jesus, ele foi o nosso representante e ele obedeceu naquilo que Adão falhou. Ele é o motivo pelo qual a Bíblia o chama de o último Adão, por meio daquele a quem a redenção chegou a todos nós. Cristo então precisa ser homem para que ele rompa essa barreira e para que ele seja o nosso representante. Ele precisava ser homem também para se tornar o padrão pelo qual os homens devem andar. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a pessoa bendita de Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, este também deve andar como ele andou. Então Cristo precisava ser homem para ser o nosso exemplo perfeito de caminhada cristã, para ser o nosso exemplo perfeito, uma vez que ele é sem pecado, santo, justo, bondoso e misericordioso, para que nós seguíssemos os seus passos e tivesse alguém que se compadecesse da nossa fraqueza e em quem nós pudéssemos nos espelhar. Ele também precisava ser homem para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação, porque nós sabemos que Adão, ele falha terrivelmente na sua missão. Ele não domina aquilo que Deus designou para que ele dominasse, e ele não cumpre o seu papel de maneira perfeita. E o escritor aos Hebreus, ele trata sobre isso também. Deus, ele coloca o homem sobre a terra para que ele subjugasse e a dominasse, mas ele falha na sua missão, embora fosse o representante divino. Então, o Senhor Jesus, ele vem para também cumprir isso, dominar sobre a criação, inaugurar o seu reino e, como homem, conduzir a obra criada ao shalom de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. E Jesus não fracassou na sua missão. Jesus cumpriu aquilo que Adão falhou perfeitamente, entregando na mão do próprio Deus aquilo que ele realizou. A oração sacerdotal em João capítulo 17 mostra isso de maneira muito clara. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o servo sofredor, o rei que morreu na cruz do Calvário, entregando ao Pai a sua missão concluída, dizendo: aqueles que o Senhor me deu eu não perdi nenhum, eu cumpri a sua missão, glorifica-me com a glória que me destes antes de eu vir a essa terra. É isso que Jesus está dizendo: eu cumpri a minha missão, eu não falhei naquilo que o primeiro Adão falhou, e eu posso então orar e rogar por aqueles a quem o Senhor me deu e eu deixo nesse mundo. É isso que o Senhor Jesus faz na oração sacerdotal. Pela obediência passiva, muito vitorioso, Cristo, ele conduz a criação diante de Deus. Ele é aquele que cumpre a sua missão. A expiação pelo pecado, a oferta pela culpa, a recompensa da vida perdida lá no Éden, só poderia ser dada aos homens por meio de Jesus. Por isso,
Não obstante inúmeras falácias que existem por aí, o propósito de Cristo ser homem fica bem delineado nas palavras do teólogo Charles Hodge, que nos ajuda a entender muito facilmente esse tema. Ele diz: o Pai não estava obrigado a prover um substituto para os homens apostatados, nem o Filho obrigado a assumir tal ofício. Foi um ato de pura graça que Deus suspendesse a execução penal da lei e consentisse em aceitar os sofrimentos e mortes vicários do seu Filho unigênito. E foi um ato de amor sem paralelo que o Filho consentisse em assumir nossa natureza, levar os nossos pecados e morrer, o justo pelos injustos, para levar-nos e nos conduzir novamente a Deus. Portanto, todos os benefícios que se acreditam em favor dos pecadores como consequência da satisfação realizada por Cristo são para eles simples dádiva. Então Deus não tinha obrigação de enviar o seu Filho não tinha obrigação de assumir a nossa natureza, mas ele assume por pura misericórdia, por um ato de graça, para que nós fôssemos reconciliados com o nosso Deus. Esta é a necessidade dele ser homem: romper a barreira, sofrer a pena pelo nosso pecado, ser o nosso exemplo, o nosso representante, conduzir a obra criada e ser o nosso eterno mediador na aliança maravilhosa da graça. Que você tenha aprendido e que você tenha sido edificado por meio desta lição. Nós continuaremos a trabalhar sobre este tema nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter assistido. Compartilhe, dê like e que o Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça grandemente.